neste computador. Primeiro, boa tarde, pessoal. Thiago Mota aqui, o Pai Punkers no Instagram e também na vida real, para a aula para o Diabetec, agora, que é uma aula onde a gente vai falar a respeito do Android APS 3.0.1 e como a gente vai criar, ou no caso, atualizar, que é o assunto principal aqui, para essa versão, né? Então, aqui só para a gente entender um pouco do que a gente está falando, basicamente a gente está falando de dois principais é, programas, digamos assim, né? Um é o próprio navegador, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá? Então, um aqui é o próprio navegador seu, né? Então, a gente, para quem não sabe, o diretório oficial do Android APS, ele está dentro do usuário do Night Scout agora, né? No GitHub, tem um tempo, na verdade, já, né? E a gente está na versão 3.0.1, né? Lembrando que a versão que a gente precisa criar é a versão que tem um pancreas artificial, né? A versão onde não está pronto e a gente precisa pegar o código, compilar ele e aí instalar dentro dos nossos celulares. Então, é basicamente essa a dinâmica de quem utiliza o pâncreas artificial, certo? Então, esse aqui, no caso, o diretório é github.com/nightscout/Android APS, ou, no caso, eu posso vir aqui no Google e digitar direto Android APS. E ele vai achar um monte de coisa aqui, e o que eu estou procurando aqui é esse link que tem aqui, ó, Night Sky, pô, tá difícil, o meu dente não está se recuperando, ainda estou falando meio ruim. Night Scout barra Android APS, tá? Eu vou clicar nisso e eu chego no mesmo lugar que eu já estava anteriormente, tá bom? Então, aqui é onde tem o código principal do Android APS. Lembrando que a versão que a gente vai compilar hoje é a versão master, tá? É a versão principal, a master, que está aqui já. Então, em outro momento eu falo a respeito das outras versões que tem, que já envolvem outras questões muito mais sérias do que isso. E hoje a gente vai precisar compilar o código, tá? E gerar ele. A primeira coisa que a gente precisa fazer, vou botar até no Google novamente Android APS, a gente precisa tem uma aula onde o Everton cria isso, tem uma aula no YouTube também onde eu crio o APK novo, então, assim, não vou me empreender muito nos detalhes em relação a isso, vou passar bem por cima mesmo, só para pontuar, né? Mas aqui na documentação oficial do Android APS, de construção do APK, ele dá as diretrizes aqui, né? Então, vale lembrar que o Android GPS, ele é um software, digamos assim, um aplicativo de código aberto, né? Então, ele é gratuito e a gente consegue vir aqui, copiar ele, copiar o código para a gente e criar dentro do nosso computador. Essa é basicamente a dinâmica de quem utiliza o Android GPS. Criar e ter as suas versões para si, né? Resumindo. Nesse caso, aqui, a gente precisa o que para poder instalar? Nesse momento, eu estou usando um computador que é Mac, não é o Windows, então vai ter pequenas diferenças, tá? Mas os 8 passos que tem aqui são esses. Então, primeiro ele diz que é instalar o Git, instalar o Android Studio, setar aqui a pasta do Git no Android Studio, para quem usa o Windows, fazer o download do código, download do Android SDK, construir o aplicativo e assinar ele, transferir o aplicativo para o celular e identificar o receptor usando o Xdrip, né? Então, esses são os passos, na verdade, seria até o 6 aqui o principal. Então, como eu falei, a gente vai passar rapidamente aqui, só para, de fato, a gente realmente pontuar diretamente o que é e não perder tanto tempo. Então, para instalar o Git, né, basicamente a gente vem nesse tutorial que está aqui na documentação do Android APS, tá? Então, instalar o Git significa você baixar aqui nessa URL o programa, instalar ele, tá? E aí, depois que você instala, você vai precisar configurar qual é a pasta que o Git está dentro do Android Studio, né? Que é em File, Settings, aqui dentro de Version Control, Git, e aí você faz essa configuração, 1, 2 e aqui no caso também vai trabalhar para quando tiver atualização ele fazer o merge. Então é outra coisa na realidade. Mas tem um passo a passo aqui, não adianta se prender muito nisso, e no Mac é outro processo.
que no meu já está feito aqui, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Boa parte das pessoas tem o 2.8, né? Então, assim, se você tem um 2.8, por que você precisa atualizar? Primeiro, porque essa é a versão que tem bastante melhorias. Então, basicamente, ela foi, acho que chegou a 70% do código foi reescrito na versão 3.0. Então, se a versão sua é menor do que isso, ela está bem desatualizada. Segundo, essa versão mais atual aqui, que a gente vai compilar, é uma versão que já tem uma tradução muito boa. Então, eu juntei um time de pessoas aqui do Brasil e usuários do Android GPS, a gente criou um grupo e a gente traduziu quase 98% do aplicativo. Então, isso é uma outra coisa bem interessante, principalmente para quem está começando, tá? E a versão 3.0.1, ela precisa que o seu celular tenha, no mínimo, o Android 9, tá? E uma outra coisa também é que a parte de sensibilidade dinâmica, que é uma coisa que vai ser lançado ainda para o grande público, digamos assim, vai ser ainda colocado na versão Master, ela necessita que você já tenha um tempo na versão 3.0.1 para poder usar isso como histórico e você já iniciar a versão com a sensibilidade dinâmica de forma já meio aprimorada, digamos assim, tá? Então, é muito importante, sim, a gente migrar para essa versão, todo mundo, de ABTEC. Perfeito? Então, qual é o processo de atualização? Tá? Eu vou vir aqui no meu computador, abrir o Android Studio. Aqui tem alguns projetos que já foram criados, né, de teste, de outra coisa que eu estava ensinando. Então, assim, tem várias coisas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui no GitHub, no diretório do Android EPS, eu vou vir aqui nessa abinha, nesse botão verde que está escrito Code, e aqui eu vou... Peraí. Eu vou clicar nesse botão aqui, que é o botão que copia. É a mesma coisa de eu vir aqui e selecionar tudo e copiar, eu só clico aqui, já copiei essa URL, que é a URL do GitHub, direto para esse código que está aqui, tá? Aí eu vou abrir aqui o meu Android Studio. Aí tem uma coisa que é muito importante até antes da gente começar. Por que que a gente precisa, além de fazer essa atualização, ter guardado o nosso certificado na hora de assinar o aplicativo? Tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença que tem em relação a isso. Então, basicamente é o seguinte, para você que tem a versão 2.8, por exemplo, né, eu acredito que quando você acompanhou os vídeos que tinha no YouTube ou no próprio Diabetec, em algum momento você salvou um arquivo, que se eu não me engano, ele é o arquivo que você salvou .jsk, se não me engano, essa é a extensão, né, que é o certificado que você vai assinar o aplicativo. E essa é uma parte muito crítica do Android GPS, porque quem assina o aplicativo é meio que responsável por ele, até juridicamente também. É por isso que a gente não envia aplicativos APK para vocês pronto, né? Porque isso existe uma responsabilidade muito grande em relação a isso aí de diversas esferas, tá? E quando você tem um certificado e você gera o seu primeiro APK, você instala no seu celular, na hora que você for criar um novo APK e assinar com esse mesmo certificado, ele não vai precisar que você desinstale o aplicativo anterior. Ele vai simplesmente pedir para instalar, já aparece até às vezes lá atualizar e já está tudo funcionando. Então não tem aquele processo todo de exportar e apagar, desinstalar, reconfigurar tudo. Então é muito importante ter esse certificado sempre salvo e você ter ele em algum local que você vai conseguir achar ele quando você for gerar um APK novo, porque na medida que você for atualizando o Android APS e com um código mais recente, você assina sempre com o mesmo certificado e não tem nenhuma burocracia, tá? Então, essa é uma parte muito importante. Então, vamos voltar lá para o código novamente. Então, estou aqui, Code, copiar, abro o meu Android Studio aqui. Esse processo é similar com o de vocês, tá? Então, se é a primeira vez que você está fazendo isso aí, assista aos outros vídeos que tem no Diabetec de como criar o APK a primeira vez. E eu vou vir aqui, no meu caso, nesse get from VCS, que seria a versão controle, tá? Uma versão de controle. Não versão de controle que eu digo... É uma versão de controle, mas não é o tipo controle como da Smart Control, tá? É outro tipo de coisa. E aí eu vou botar aqui, no caso, aula Diabetec. Se você já criou isso aqui antes, ele pode possivelmente dar um erro aqui. Um erro dizendo que já existe a pasta, tá? E aí, nesse caso, eu tenho formas diferentes de fazer isso. Tem como fazer média, fazer
o push, tem várias coisas. Eu sempre faço assim porque eu guardo as versões, tá? E aí, no caso, você botar aqui aulão Diabetec. Pronto, tá? E aí ele vai criar uma pasta nova com esse código novo. Aí eu clico em clone, aí ele está baixando o código aqui. Aí no seu computador pode demorar um pouco mais para fazer, porque depende da sua velocidade de internet. E aí ele traz uma notificação, é que se esse projeto que está aqui é confiável ou não. Porque como ele roda processos dentro do computador, o Android Studio ele traz essa notificação justamente para você decidir se de fato vai confiar ou não. Nesse caso, claro que é um projeto confiável, né? Então, eu vou aceitar aqui, tá? E aí ele está ainda configurando, assim. Basicamente, ele está baixando o código, organizando as coisas, vendo as dependências, né? E como é que eu sei que ele está fazendo isso? Porque eu olho aqui embaixo, ó, nessa parte inferior direita aqui da tela, né? Eu consigo ver que ele está fazendo ações, ó. Tá vendo? Aí ele está fazendo ainda e eu aguardo. Então, assim, o processo aqui é mais um processo de aguardar do que de ter que ficar mexendo em um monte de coisa, né? E por mais que possam aparecer notificação das coisas aqui, você simplesmente ignora, tá? Faz só o que está no tutorial toda vez. Aí, no caso, no meu computador ele já terminou de processar, porque não está fazendo mais nenhuma ação, eu vejo aqui embaixo, né? E eu vou vir aqui em build, no caso, eu acho que todo mundo usa inglês o Nerd Studio, né? Mas eu vou vir aqui em build e vou vir na opção de gerar um APK assinado, tá? Tem várias opções, eu vou vir aqui nessa opção. Tiago, como é que eu sei também que o meu Android Studio ainda está trabalhando, fazendo essa coisa toda? Porque não vai aparecer essa opção, tá? Então, se tem alguma coisa que não está ok ainda, não vai aparecer essa opção aqui de assinar, de gerar um APK assinado, tá? Então, no caso meu já aparece. Aí aparece aqui uma opção que é gerar o Android APK de cima e a versão do APK, desculpa, o APK, a gente vai selecionar a opção de baixo, que é gerar um APK, que a gente vai precisar instalar no nosso celular. Então, selecionei o APK, Nest, e aí aqui é que ele pede o bendito do certificado, tá? É essa parte aqui. Então, já é basicamente a segunda parte, ó. Vim aqui, selecionar o APK, e agora eu tenho que escolher onde é que está o meu certificado. Então, eu vou vir aqui nessa parte e botar que eu vou usar um existente já. Se eu não tenho, ou é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu vou criar um novo, tá? E vou salvar ele em algum lugar. Tá? Então, como é que é o processo de escolha? Primeiro, eu vou criar um novo logo, tá? Só para vocês verem. Eu não vou usar ele, mas eu vou criar um novo. Então, eu cliquei aqui em criar novo, e aí eu vou dizer qual é o path, qual é a pasta que vai ficar salvo esse certificado. No caso aqui, eu vou botar na minha mesa, no desktop meu, só de demo para vocês. Eu vou botar aqui aula, vou botar aqui, certificado aula. Pronto. Tá? E aí eu vou ter que botar uma senha para assinar esse certificado. É como se fosse aquele negócio do ECPF, SNPJ, tá? É a questão de certificado. Eu vou botar uma senha, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, porque é só de teste aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vou ter que botar aqui quem que assina esse certificado. Então, eu vou botar aqui Tiago, organização, vou botar Diabetec, e vou preenchendo tudo, né? Conforme eu quero, para ficar tudo certinho. E vou botar a senha aqui também. Não preenchi tudo isso, não, só botei a senha. Sempre preenchi o nome ali, sim. Tá? Boto aqui Peraí que eu vou silenciar aqui. Pronto. Pronto, já preenchi a senha lá, a senha aqui também. Boto a validade do certificado, que no caso aqui tá, o padrão dele é 25, e tá dizendo que a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, e dou OK, tá? Então, eu criei um certificado novo agora, tá? E aí, como é que eu sei que eu criei? Porque ele tá lá na pasta da minha mesa, tá aqui, ó, certificado aula. Então, isso aqui eu deveria salvar ele num local muito importante que eu não vou perder mais. Envio para o meu e-mail, faço backup, porque eu vou assinar sempre o certificado, os meus aplicativos com esse mesmo certificado. No meu caso, esse não é o meu, então eu vou escolher o que eu uso de verdade. Tá? Então, Thiago, cadê aqui? Cadê?
Sumiu? Aqui, pessoal. APK e tá aqui. Pronto. Já selecionei o meu, ele já carregou a minha senha. No caso, o certificado ele pode ter mais de um tipo de chave, na verdade, né? Então, mas o meu só tem um, então tá ok. Tá? Já botei a minha senha aqui do Nest. E ele vai perguntar qual é a versão que eu quero criar, gerar desse APK. No caso, o que a gente utiliza é essa versão full release. Tá? Clico aqui e dou finish. Então, eu expliquei muita coisa, mas fiz pouca, porque eu não preciso fazer muita coisa. Agora ele já está gerando para mim o certificado novo, ou desculpa, o APK novo, tá? Então, eu vou vir aqui. No caso do Mac, ele salva dentro da pasta do usuário. Então, tem aqui Mac, o Thiago M. Soares, no caso. Aí tem aqui, ó, Studio Projects. E aí tem aqui, ó, aulão, que é o que a gente está fazendo agora. Tá? Aí tem outros aqui meu, sem erro, com erro, teste, paciente. Então, tem vários. Então, entra aqui no que eu estou fazendo agora, que é o Android APS, aulão de ABTEC, na pasta app, na pasta full, release, e ele está gerando ainda. Então, ele não completou ainda. Como é que eu sei que ele está gerando? Porque aqui embaixo, ó, ele ainda está trabalhando, fazendo uma ação. Ó. Então, eu sei que ele não está parado. E quando ele terminar, ele vai avisar. No Windows, a gente até botou agora lá no WhatsApp do grupo do Diabetec, que tinha uma pessoa que estava com dúvida, né? E aí o Eberton respondeu para ela e disse qual é o diretório dentro do Windows. A mecânica do Android Studio é a mesma, tanto o Windows como o Mac, tá? Então não tem segredo não. E aí pode demorar muito no seu computador. Tá? O meu aqui tem 32 GB de RAM. Ele é rápido e mesmo assim ainda está gerando, tá? Então tem que ter um pouco de paciência, mas você não precisa fazer nada, só esperar e não ficar tão ansioso para poder aguentar. Enquanto isso, eu vou ler aqui as dúvidas de vocês. Como saber a versão do APS que eu estou usando? Eu vou já mostrar. Dimas, abre a opção, exatamente, já explicou já. Então, do Dimas já está atualizado. Então, deixa eu gerar o meu. Pronto. Aí já ele gerou aqui, ó. Aparece aqui, ó. Gerado, APK assinado. Levou 2 minutos e 1 segundo, tá? E esse aqui, ó, app full release.apk. Esse é o Android, que é APS, que eu acabei de gerar ele agora. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, eu vou fechar aqui, que eu vou executar o Android no meu computador. Então, deixa ele pronto. Que eu vou instalar isso agora, tá? Deixa ele carregar. Enquanto isso, deixar uma dica para vocês, que é assistir a aula que eu disponibilizei hoje falando sobre a caneta. Vale muito a pena até para quem usa bomba. E para você divulgar também, porque realmente foi uma aula muito boa. E tem algumas coisas que valem até para quem usa bomba também. Então, assistam. Pronto. Então, vamos lá. Já está ativo aqui, o que eu vou fazer? No caso, existem diversas formas de você enviar para o seu computador isso aqui, por e-mail, por WhatsApp. Eu uso normalmente o AirDrop, mas nesse caso aqui eu consigo só clicar e arrastar, tá? Então, cliquei e arrastei para lá, que eu estou emulando aqui. Deixa eu ver se ele já baixou. Nunca fiz isso assim, então não sei se ele salva aqui, não salva. Ah, ele está dentro de download. Então, cadê aqui download? Transferência. Não. Cadê? Ficheiro. Pronto. Não consigo achar, tá aqui. Não.
Lascou-se, como diz o caboclo. Se não der certo assim, eu vou já dar um jeito. Cadê? Ele diz que SD card download. Então, deixa eu ver. Teria que subir. Documentos. É porque eu não estou bem com. Porque isso aqui não é bem um gerenciador de arquivo decente, porque ele não mostra o diretório, já separa por arquivo. Deixa eu ver se consigo fazer de outra forma. O que tem aqui é uma versão. Cadê? Acredito que essa já pegou aqui. Ele já instalou já. Ele instalou, por isso. Ô, besteira. Ô, burrão. Burrão. Vamos lá. Então, instalei, já está instalado, tá? Aí vai aparecer aqui o assistente de configuração. Vou dar aqui seguinte. Concordo. Seguinte. Pedir permissão para ele não ficar otimizando a bateria, que implica em encerrar o Android APS caso ele não tenha alguém mexendo nele. Então, não quero isso. Então, eu vou clicar aqui em permitir. E eu vou clicando em pedir permissão e vou fazendo o que ele aparece para fazer aqui. No caso, aqui ele pode se sobrepor a outros aplicativos. Seguinte, pedir permissão. Enquanto uso o aplicativo. Seguinte, para poder registrar, salvar coisas, permito. Ok. Seguinte. Aí vai pedir uma senha, né? Essa senha é a senha do Android APS, tá? Ela não é a senha do Night Scout, não é a senha do seu e-mail, não é a senha do banco, nada. É a senha do Night Scout. E aí eu vou botar aqui uma senha qualquer, só para a gente... Pronto. Aí aqui do seguinte também. Vou definir aqui como é a unidade que eu uso, que é MGDL. 70, 180. Aqui eu posso configurar já o meu cliente Night Scout. Eu vou usar aqui o cliente que o Everton criou para mim. E eu esqueci aqui agora onde é que eu vou achar. Everton, cadê você, meu parceiro? Cadê? Aqui, garoto. Beleza. Então aqui é um Night Scout que ele criou de teste. Aí, deixa eu botar aqui. Esse aqui é o endereço dele. Será que eu vou conseguir copiar lá agora? De manhã eu não estava conseguindo, não. Não dá não para copiar. Vou ter que digitar. Então vamos lá. Aulão, eu vou botar. Na verdade é https://aulão sábado.herokuapp.com. Tá? Então aqui eu boto isso. Embaixo eu vou botar a senha, que nesse caso é GR2AGWXXAQ9V. Deixa eu ver se está certo. GR2W, tá certinho. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu botei o endereço do Night Scout e a senha do Night Scout minhas, certo? Aí eu boto o nome do paciente, Everton, de novo. Tem até errado o nome dele, vai ficar errado. A dica é um adulto. Aqui eu vou botar o máximo de bolos que pode ser aplicado, tá? Então, adulto, 3 é nada. Vou botar aqui 8. E o máximo de carboidrato que essa criancinha come, botar aqui, botar aqui, 128. Pronto. Aí qual é a insulina que ele usa? Aí eu botar aqui uma log do seguinte, de onde é que vai vir os dados de glicose? No caso, eu vou botar Xdrip. Se você já tiver, você usa Xdrip, já bota Xdrip, tá? No caso aqui, eu vou botar glicose aleatória só para poder a gente ter alguns exemplos aqui, tá? Aí, nesse caso aqui, eu clico em sair, porque eu vou pegar os dados do Night Scout, que eu já preenchi lá, se não me engano.
Então, vou preencher, clicar aqui em pedido, já foi permitido. Tudo isso aqui eu já permiti já, mas ele já notifica antes, então, beleza. Então, eu vou clicar aqui agora no menu da esquerda aqui e vou vir em configurador, que eu sempre gosto de ativar umas coisinhas para ficar aparecendo sempre. Então, por exemplo, um perfil, eu ativo dos dois lados, aparece na aba, aqui também. No caso, vocês vão botar a bomba de vocês, né? Cadê? Deixa eu... Aqui. Glicose aleatória, botar a bomba, no caso, foi a bomba da Roche. Então, ativo desse lado e ativo do outro lado também, para ficar aparecendo a abinha lá em cima. Aqui já está certo. Aqui eu ativo também. O loop eu ativo também. Os objetivos tem que ativar também, tá? Visão geral. Eu vou vir aqui em cliente NS e ativo os dois, tá? Beleza. E também um configurador. Então, eu ativo, é isso que é o padrão meu, digamos assim, tá? Aí, agora eu vou vir aqui na opção NS Cliente, aqui, e vou vir nessa opção que está aqui, que é menu superior direito, cliente NS Preferências, sincronização. E eu vou ativar todas as coisas, menos a segunda e a última. Tá? E volto. Aí eu venho agora aqui clico em reiniciar. Espera aí, que ela não está conseguindo enviar para a bomba, né? Então deixa eu mudar aqui a bomba para não ficar enchendo o saco. Vou botar aqui virtual. Lembrando que para quem vai usar a bomba da Roche, precisa do Huff e tudo, né? Então, veja bem, aqui ele já pegou ó, o Thiago 2023, tá? Que é o perfil que estava no Night Scout, e já está tudo configurado, tá? Então, teoricamente, aqui já está com tudo. Loop, perfil já pegou, ó, tá vendo? Perfil ele pegou de onde? Do Night Scout, tá? Então, já pegou aqui as configurações. Tá vendo aí, Everton? Que eu tinha falado para ti? Agora Aí, sim, agora eu percebi. confia, pô. Eu falo, confia, mas confia. Vamos junto. Aí aqui o lance da glicose. Aí o restante, pessoal, é começar a brincadeira, tá? Então aqui os objetivos, aí, por exemplo, iniciar. Objetivo 1 foi iniciado, a enviar os estados para o Night Scout. Então, é a outra parte, outra aula. A aula de hoje era como atualizar. E aí, beleza, vamos dizer que agora criou-se uma nova versão, que é o 3.0.0.2, né? Que para o sistema aqui não vai importar muito, não. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o APK, eu vou pegar um outro APK que eu gerei com o mesmo certificado. Tá? Vou pegar esse aqui sem erro, por exemplo, aqui, full, release, e vou ver, jogar para cá para ele instalar. Vamos ver se ele vai reconhecer aqui, se ele já instala direto. Se bem que eu acho que ele vai instalar direto, porque aqui é um demo. Mas aí, no caso, ele já começou, já instalou. E não deu nenhum erro, porque eu usei o mesmo certificado. Simplificando é isso, né? Então, a diferença é, se toda vez que eu criar um APK, eu crio um certificado novo, ele não vai só atualizar. Ele vai precisar configurar tudo de novo. Então, essa é a importância de você focar em ter esse certificado sempre guardadinho, bonitinho, para você sempre assinar o seu APK. Perfeito? Então, acho que essa era a parte principal de como atualizar. Eu vou parar a gravação aqui, mas a gente continua para pegar as dúvidas de vocês.